ficar todo solto no gramado. Então o ritual não tinha o formato, né? Igual ele falou assim, você falou, né? Eu gosto de músicas indígenas no ritual. Não, o meu só tocava louvor, e quando não era louvor, era... Começou um pouquinho ali de Madre Terra e músicas instrumentais, geralmente clássicas. Então o pessoal falava assim, realmente não é religioso. O evento não é religioso. E aí isso foi atraindo, foi chamando essas pessoas, de certa forma. É assim ainda hoje, né? Lá eu tenho ritual de reggae, tenho ritual de rock. Esse mês, por exemplo, é o mês das bruxas. Então vai ser um ritual inteiro de rock pesado. Todo mundo de preto, cetra, aquela loucura toda. Caramba, Porque a minha casa não é casa isso. ayahuasqueira, né? Então o meu pessoal é muito mais hippie, muito mais tantra e muito mais meio namastê, um monte de ateus, né? Então não tem um viés religioso, nem espiritualista, nem nada dentro dessa... O pessoal é ateu puxado pro budismo ou é ateu e não acredita em nada? Ateu de não acreditar em nada. Não segue nenhuma vertente, Não segue nenhuma vertente. religiosa, nada. Nada. É o meu caso também, né? Eu acho que por um período eu fui ateu. Agora já. Como que foi essa desconstrução sua, então? Você veio, lá você era pastor, xiita, né? Crente xiita. E aí você vai com essas medicinas, tem um despertar, vê que remove o véu. Só que aí, normalmente, quando as pessoas consagram ayahuasca, elas passam a partir do momento que tira esse véu, elas passam a acreditar mais numa espiritualidade, acreditar mais num criador diferente do viés cristão, né? Sim. Como que foi essa desconstrução para você se tornar ateu no meio disso tudo? Só Que é curioso. melhorando o que ela falou. Porque normalmente o cristão, ele acredita o quê? Que Deus é um senhor barbudo com cajado que te julgando se você vai pra cima ou pra baixo. É isso. O cristão acredita mais ou menos. que Deus é um homem. Tá? Sim. Que Deus é um homem também. Que o sexo masculino. Deus patriarcal, né? Acredita, tem essa base, né? E que Jesus é filho de Deus. Sim. Semelhança, é isso. A minha desconstrução começou ainda na igreja, porque teve um ano, eu sempre xiita, teve um ano que eu dei quase 70% de dízimo o ano inteiro. Por quê? Porque a Bíblia falava que ao dar o dízimo, você repreende o devorador. Aí eu pensei, é uma bolsa de valores, né? O céu, a fé é uma bolsa de valores. Então, se eu investir 70% do que eu ganho, aí eu vivia com os 30, literalmente. Foi um ano em que eu vivi com os 30. Nossa. Só que nesse ano eu fui assaltado em março e sequestrado em novembro. Aí eu pensei assim, mas o dízimo que repreende o devorador não serviu nem pra mim, que sou o pastor. Como é que agora que eu vou chegar na frente e falar pros irmãos, continua dando oferta, continua dando dízimo, porque Deus vai abençoar e tal. Então isso, de certa forma, foi uma pedrada na vitrine da minha fé, né? Embora eu tivesse lido a Bíblia aquele monte de vezes, aí experiências como essa, doenças, pessoas morrendo e tudo mais, eu falei, e não é tão assim como eu falava, sabe? Essa fé toda, no final das contas, não leva ninguém a nada. São só crendices, são só, talvez, ignorâncias minhas, em que em algum nível eu completo isso com uma super medida de fé, para poder ficar mais aceitável viver nesse planeta. E aí eu tinha essa extrema fé. Aí pedradas como essa na minha fé foram diminuindo, aí você vai vendo as coisas erradas, não dentro da minha igreja em si, mas no mundo evangélico como um todo, as fofocas, como vocês mencionaram, né? As fofocas, as bagunças, as traições, os conchavos, os gatos, né? Como, por exemplo, agora recente, várias igrejas foram autuadas na Lava Jato. Uma igreja que se preza não tinha que estar metida dentro de um escândalo como a Lava Jato. Mas beleza. E aí ele também comentou de uma irmã que eu não sei quem com o outro irmão, então isso é muito normal nos meios religiosos. Vai abalando a fé, né? Vai abalando a fé. Eu falava, nossa, eu acho que o negócio que eu tô defendendo, no final das contas, não me defende, não serve pra mim, e não serve nem pra mim e pra minha família. Então, já dentro da igreja já era um tanto, não revoltado, mas já era assim um tanto... Você fica desgostoso. Desgostoso. Você fica desgostoso com o que você vê, entendeu? Mas eu fiquei desgostoso, no caso, com o sistema. Você tá jogando num time que não funciona. Exato. Entendeu? E o dízimo, vamos supor que houveram meses, por exemplo, em que eu isentei todo mundo de dar dízimo e dar oferta. Falei, não precisa. O aluguel, a igreja tá com 6 meses de aluguel pra frente pago. O caixa tá sobrando em tipo 10 mil reais. Gente, pega os seus dízimos e oferta, dá pro seu pai e pra sua mãe, manda eles ir cortar cabelo. Fala pro seu pai levar sua mãe num chalé e passar o final de semana, ajuda a família. Precisando. Então eu não vivia daquilo, eu vivia da minha profissão. Então não precisava de dinheiro no caixa, né? Eu falava, mas mesmo assim não funciona pra mim. Aí o pessoal, músico tudo ferrado, ninguém consegue namorada, ninguém consegue dinheiro, ninguém consegue emprego. Eu falei, não. Aquela vidinha estranha. Eu falei, acho que eu cansei disso. Mas não tinha força pra sair, porque na maioria das vezes o cristão ele adora para ir para o céu e obedece para não ir para o inferno. Né? Então você. E o livre-arbítrio é o medo. E o livre-arbítrio é uma ilusão que não tem tamanho.
Mas você não pode criticar também, você não pode questionar um sistema que você está totalmente inserido e que eu nasci dentro daquilo. Então, já lá, isso tudo foi questionado. E aí, quando eu conheci a Ayahuasca, então, eu falei, agora terminou de questionar de vez. Porque nesse meio tempo eu estudei bastante sobre hipnose, estudei bastante também sobre a questões de constelação familiar, e aí, nas experiências que eu fui tendo com cada um desses fenômenos, eu via que não precisava do Deus, nem de Jesus, e nem das experiências cristãs para as pessoas acessarem, por exemplo, consciências mais elevadas ou menos elevadas por meio de hipnose, e que eu mesmo, que nem você falou da moça que teve uma experiência muito perto de você e que, na sua visão, aquilo era uma incorporação. Para mim, isso é meramente um acessar do seu campo morfogenético. Se eu tiver a 1 metro de você e eu for sensível para ver, eu consigo saber quem é você, o que você tá passando, o que você vai passar ou deixar de passar. Então eu tenho, na minha visão, essa explicação que é um tanto científica para esse fenômeno que aconteceu. Então, na minha vida, foi de certa forma, veio vindo respostas científicas para todos os fenômenos que eu via. Aí eu você falava foi linkando tudo? no próprio curso de hipnose. O cara falou assim, o que vocês querem? Aí o professor, ele hipnotizava uma moça e falava assim, o que vocês querem que ela faça? Aí ela comia uma cebola, só que ela pensava que era uma maçã. Ele deu essa sugestão, beleza. Teve uma outra coisa, aí ela caiu também. Teve uma outra coisa, caiu também. Aí o rapaz falou assim, põe ela pra ficar endemoniada, igual os pastores da Universal. Aí ela foi, né? Mão pra trás, garra pra trás, aquela coisa toda. Aí ele falou, então beleza, quando eu falar 1, 2, 3, sai. Aí o rapaz falou assim, não, manda ele que ele é pastor. Eu falei, pronto, agora ferrou, né? E se for um demônio mesmo e não sair? Imagina a vergonha, um curso de 100 pessoas. Aí na hora eu pensei, falei, eu vou ter a oportunidade de testar uma coisa que eu nunca consegui testar na minha vida. Aí ela tava endemoniada e eu pensei assim, se ele é um demônio, esse demônio precisa atender esse comando que eu vou dar agora. Aí eu falei assim pra ela, come out in the name of Jesus. Ela olhou pra mim assim e falou, hã? Eu falei, sai em nome de Jesus. E na hora eu resolvi, falei, nossa, esse demônio eu não sabia, não sei inglês, mas eu sabia essa frase. Falei, mas esse demônio que supostamente tá aqui desde a fundação do mundo, conhece todas as línguas possíveis. Essa ele não conheceu. Essa ele não a conheceu? mais popular. A mais popular? Estranho, hein? Acho que isso foi uma super sugestão, né? Assim como eu acho que até hoje é qualquer tipo de manifestação espiritual ou incorporações de modo geral. E também os supostos usos de Deus na igreja, né? Revelação, profecia, etc. É tudo... São tudo derivações do mesmo fenômeno, né? Que é esse lance de entrar no campo, sentir o campo. Sim. Embora eu também tenha vivido na Ayahuasca já umas 2, 3, em que disseram assim, Thiago, aquilo foi uma incorporação. E aí eu realmente falei assim, essa daí foi estranho mesmo. Essa daí não... Sim, não teve explicação. Assim, não tive muita explicação. E o que eu vi, o que eu senti, o acesso que eu tive, a idade da informação que eu tive, eu falei, pode ser o que eu ainda acho que é, mas foi estranho. Aí o jeito que eu fiquei, o jeito que eu mudei, o corpo, a pele caiu, tal. Falei, foi estranho. Essa foi estranha mesmo. Tô endemoniado de verdade, gente. Pelo amor de Deus, me leva pra igreja. Como que foi isso aí? Explica com mais detalhes. Incorporação. Foi um dia que eu tomei 12 gramas de cogumelo, né? Porque aí, na minha visão, o que os psicodélicos fazem? Eles te colocam no estado de hipnose medicamentosa. Então, seja cogumelo, seja ayahuasca, você vai entrar na força pelo período em que aquilo durar no seu corpo, e isso rebaixa o seu crítico. Como eu sou muito racional, muito crítico, muito cético, então fala assim, eu tô sentindo uma presença na sala. Eu falei, é a dela, ou é a sua ou é a dele, não tem outra. Eu, o cachorrinho que tava andando por aqui quase agora, acabou. Mas se esse crítico abaixa, então você fica um pouco mais suscetível a, de fato, sentir se há ou não mais alguma coisa acontecendo. Eu tomei essas 12 gramas, e aí, em um determinado momento, eu tava deitado lá na nossa chácara, eu olhei pra uma moça que tava do meu lado, e parece que eu assisti um filme dentro do olho dela, o olho esquerdo dela. Ela tinha um olho verde, assim, bem forte, assim, estilo seu. E ela, na época, tava tratando uma questão com drogas e tal. E aí eu conversava com o olho dela, o seu esquerdo é aqui, né? Eu conversava com o olho esquerdo dela e eu via pessoas dentro do olho dela. E eu falava assim pra ela, eu posso falar com o seu olho? Ela pode? Eu falei, porque eu tô vendo um cenário gigante dentro do seu olho. E aí eu falava com essas pessoas e falava assim, vocês não têm o direito de vir aqui neste presente momento deixar ela drogada. Então ela, de certa forma, ela é meio parente minha. Eu reivindico a cura dela, eu reivindico a libertação dela, porque não é justo que ela viva esse processo. E ela chorava. Você falava isso em consciência ou falando com a boca? Eu falava com a boca. E ela ouvia... Não era telepatia. Não, eu falava com a boca e ela ouvia. Mas isso ela me contou depois, porque eu não fazia nem ideia de que eu tava falando tudo isso. Eu jamais deixaria eu falar um negócio desse. Então, tipo, alguém tava falando por você. Isso já era... Então, eu ouso pensar que é algum nível da minha própria inconsciência. Tá. Mas você estava totalmente inconsciente. Eu estava totalmente inconsciente. E aí teve um momento que eu fiquei consciente. Naquele momento eu ouvi um uivo, ouvi uma ventania e ouvi um trovão. Tudo ao mesmo tempo, assim. Aí eu pesquisei, procurei assim, falei, nossa, o som desse ritual era no celular, não tinha uma música grande, alta, tocando, né? Aí eu deixei quieto, mas ouvi de novo.
Quando eu ouvi de novo, quando fez esse barulho de trovão, a minha mão fez assim, sozinho. E eu falei assim, Epa Rei Inhaçã, sozinho. E eu falei, não sei nem o que é isso, o que é Epa Rei, o que é Inhaçã, não sei, não faço ideia. Mas eu falei esse negócio e a minha prima falou assim, o que é isso? Eu falei, sei lá, se você que não é crente não sabe, eu menos ainda, né? Eu deixei por isso mesmo. É coisa de Umbanda isso aí, né? Seria um cumprimento desse orixá Da Inhaçã. É. E aí, isso faz uns 3 anos atrás. Hoje já não sei muito disso ainda, 3 anos atrás, então eu tava muito endemoniado. Sim. Aí, beleza. De novo veio uma voz na minha cabeça e essa voz falou assim, eu quero permissão pra falar com a minha filha. Aí pensei, né? Falei, pode ser Deus, né? Tipo, ela é uma mulher, ele quer a permissão pra falar com sua filha. Eu falei, então, tem uma voz na minha cabeça e ela pede permissão pra falar com a minha filha. Você quer? Ela falou, quero, é meu pai, ele morreu tem 3 meses. Eu falei, não, aí não dá pra mim. Não aguento, não, aí não posso, né? Mas você quer? Ela falou, quero. Aí eu apaguei de vez. Apaguei de vez, voltei 1h30 depois, mais ou menos. Ela falou, Thiago, o jeito que Isso você tudo falou nesse comigo... mesmo trabalho com o Tudo esse cogumelo? mesmo trabalho com E cogumelo. você não lembra de nada disso? Então, eu lembro desse começar, por exemplo, assim que eu fiz com a mão, uma outra Aham. situaçãozinha, ouvir esses sons, a parte que eu fiz a pergunta, mas ela falou, Thiago, o jeito que você falou comigo, o jeito que você tocou minha orelha, o beijinho que você deu na minha sobrancelha esquerda, aqui em cima, era o meu pai 100%, mesmo que você não acredite, ele veio aqui e falou comigo, inclusive coisas da minha intimidade com ele que você não saberia jamais. Falei, então tá bom, né, então, sei lá, não consigo entender esse fenômeno. Pra mim, ainda continuo achando que é o fenômeno é o fenômeno que eu normalmente entendo que é esse acesso a esse campo, porque pra todos os efeitos eu tava dentro desse 1 metro perto dela, ela sabe quem é o pai dela, talvez esse pai dela, de fato,